O Banco Central dos Estados Unidos anunciou nessa última quarta-feira que eles vão finalmente ligar de novo a impressora de dinheiro. O Fed deve estar colocando aproximadamente 60 bilhões de dólares nos mercados todos os meses até aproximadamente o mês de abril. Então nesse vídeo a gente vai discutir e entender sobre essa última decisão do Fed, os impactos que ela tem para o preço do Bitcoin e também para o mercado cripto como um todo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Como está falando essa notícia aqui da Reuters, né? O Fed anunciou que vai iniciar compras técnicas de títulos do Tesouro para gerenciar a liquidez dos mercados. Então, basicamente, o que eles falaram é que eles vão ligar novamente a impressora de dinheiro. E normalmente isso é muito positivo para os ativos de risco. Então, como a notícia fala aqui, o Fed anunciou nessa última quarta-feira que começará em breve a comprar títulos do governo de curto prazo para ajudar a gerenciar os níveis de liquidez do mercado. As compras, elas têm um foco em objetivos técnicos. Elas vão começar nessa sexta-feira, dia 12, enquanto eu gravo esse vídeo, né? E as compras nelas vão ter uma rodada inicial de cerca de 40 bilhões de dólares mensais de compras de títulos do Tesouro, tá? Então, basicamente, o Fed vai estar todo mês, a partir de agora, comprando 40 bilhões de dólares em títulos do governo, tá? O que seria uma injeção de liquidez na escala de 40 bi para ajudar a gerenciar, né, os níveis de liquidez do mercado. E além desses 40 bilhões, né, o Fed já havia anunciado na reunião de outubro, né, que eles iriam estar rolando os seus títulos de hipoteca e transformando eles também em títulos de dívida do governo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, diversos participantes observaram que o ritmo esperado de amortização de títulos de agência no curto prazo era apenas 15 a 20 bilhões por mês e que o redirecionamento desses recursos para títulos do Tesouro após o término da liquidação do balanço patrimonial provavelmente não afetaria negativamente o funcionamento do mercado. Então, traduzindo aqui basicamente o que eles estão falando, é isso, eles estavam deixando vencer títulos de hipoteca, né, mortgage-backed securities, e que eles iriam transformar esses mortgage-backed securities em títulos do governo, né, a partir do fim do QT, que foi anunciado há um tempo, né, acabou ali no dia 1º de dezembro, e essa escala, né, é uma escala de aproximadamente 20 bilhões de dólares. Então, se você somar isto daqui junto com esses 40 bilhões que o Fed anunciou que vai começar hoje, sexta-feira, a colocar no mercado, a gente tem um Fed que ligou novamente as impressoras e está injetando aproximadamente 60 bilhões de dólares no mercado todos os meses, o que é muito positivo. A gente já havia falado em outros vídeos que eles deveriam ligar a impressora, que a gente já estava esperando essa ação por parte do Fed, mas ninguém esperava que ia começar agora em dezembro, a gente esperava que ia acontecer em 2026, e em menor escala, né? Os especialistas estavam apontando possivelmente ali 350 bilhões de dólares injetados pelo Fed ao longo do ano que vem. Se a gente manter esse ritmo de 60 bi por mês, né? A gente está falando de quase 700 bilhões de dólares, o que já começa a ser um número muito mais relevante, tá? Porém, existem alguns porém sobre essa compra, tá? Então, por mais que o Fed tenha mudado aí a sua postura, né? A galera esteja gritando que o Fed vai voltar a comprar títulos, não é exatamente o que está acontecendo, tá? Então, como o Alex Kruger destaca aqui nesse artigo que ele escreveu, né? Embora o número principal pareça indicar um estilo econômico, os mecanismos por trás disso contam uma história diferente. O Powell, ele não está tentando impulsionar a economia, mas sim evitar um colapso do sistema, tá? O que seria esse colapso do sistema? É o que a gente tem falado da crise, né, no mercado Ripple, certo? Então a gente está tendo uma crise de liquidez no mercado de crédito privado, no mercado Ripple. A gente tem visto isso por conta do SOFR spreads, né? E se você quiser entender um pouco mais essa questão da crise, qual que é esse problema que o Powell está tentando resolver, recomendo que você assista esse vídeo aqui que a gente postou, vai fazer uns 12 dias, ele segue muito atual e explica um pouco dessa situação. Então aqui ele vai fazer uma análise, né, dessas compras de gestão de reserva, ou então RPM, foi assim que o Fed chamou esse novo QE, né? Eles não falam mais que eles, vamos fazer o QE, vamos imprimir dinheiro. Eles trouxeram disfarçado, falando que é um RPM, né? Então é uma estrutura um pouque diferente do QE como a gente conhece, mas ele também acontece como estímulo, né? De certa forma, ele é um QE. Então, primeiramente, o que ele faz aqui é definir o que é o QE, tá? Então, para você que tá meio perdido aqui, o que é o QE, o QT? Basicamente, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele pode adotar duas políticas diferentes.
Uma seria o QE, ou então Quantitative Easing, que é o que está acontecendo agora. Ele fala, ó, vou ligar a impressora, vou injetar dinheiro na economia, e normalmente quando isso acontece, isso é muito positivo para os mercados, porque o Fed injeta liquidez, e essa liquidez acaba escorrendo, né, para os mercados de risco. Então isso seria o QE. O QT é o Quantitative Tightening, o aperto quantitativo, é o processo reverso, onde o Fed está drenando liquidez da economia. E aí, desde 2022, o Fed vinha no processo de QT, né, drenando liquidez dos mercados, anunciou recentemente que iria finalizar esse processo no dia 1º de dezembro, então um grande marco aí, né, de mudança de política depois de quase 3 anos do Fed drenando a liquidez dos mercados. Eles acabaram com o QT, acabaram com essa drenagem de liquidez e agora, né, eles começaram o QE, começaram a não só não drenar liquidez, mas injetar também liquidez nos mercados. E por que é tão importante acompanhar a liquidez? Como a gente aponta aqui, né, os mercados de risco, principalmente o Bitcoin, né, tem uma correlação muito forte com a liquidez na casa de mais de 83%. Então é importante a gente acompanhar essas mudanças de panorama, principalmente da liquidez, tá? Então entendemos mais ou menos o que é o QE, mas o QE, né, ele basicamente se considera essa compra de ativos, o Banco Central compra ativos, normalmente títulos de dívida do governo, como eu falei para vocês que eles vão estar comprando com reservas recém-criadas, então por isso que a gente fala ligar a impressora, eles estão criando dinheiro para comprar essas reservas, e tem que ser em grande escala, tá? Então o volume, para você considerar um QE de fato, ele tem que ser numa escala muito grande, tá? Então a condição final do QE é liquidez líquida positiva. Então o QE ele injeta bastante liquidez nos mercados, né? O objetivo é injetar excesso de liquidez no sistema e não apenas suprir a liquidez necessária, que seria, na verdade, o grande objetivo, teoricamente, desse anúncio que eles fizeram. Não é injetar excesso de liquidez, mas sim suprir a liquidez necessária. Então vamos entender agora o que é esse processo que eles estão iniciando aqui, né? Que seriam essas RPMs. Esse RPM, pessoal, esse novo mecanismo que o Fed criou para injetar liquidez nos mercados, sem entrar em detalhes muito técnicos aqui com vocês, basicamente ele veio para resolver um problema, né? Que seria o quê? O Powell implementou o RPM devido a um problema específico, que é o encanamento conhecido como drenagem da TGA. Então, o que seria esse dreno da TGA que eles estão falando aqui, né? Quando as pessoas físicas e jurídicas pagam impostos, então lá nos Estados Unidos esse período aí vai de dezembro até abril, o dinheiro, reservas que tem no sistema bancário, né, nas suas contas bancárias, ele vai, né, para a conta corrente do Fed, que é essa conta da TGA que a gente está falando, a Treasury General Account do Fed. Ou seja, ele é um dinheiro que sai do sistema bancário comercial e vai para essa conta do Fed, que é a TGA. Então a TGA, quando as pessoas pagam impostos, é uma conta do Fed que começa a se encher. Esse dinheiro, quando ele vai para a TGA, quando essa conta começa a encher, é o dinheiro que está saindo do sistema bancário e indo para a TGA, então está saindo dos mercados, a gente está tendo esse processo de drenagem de liquidez, e o Fed anuncia esse programa, né, de RPM, essas compras de 40 bilhões de dólares mensais em títulos, justamente para suprir essas reservas que estão caindo. Então você começa a perceber que, na verdade, o RPM não é exatamente um QE. Então ele coloca aqui, o RPM é, na verdade, um QE? Tecnicamente, sim, porque ele vai estar imprimindo dinheiro, né, ele vai estar injetando 40 bi por mês, mas funcionalmente não, porque na verdade ele vem com a intuição de estabilizar essa drenagem de liquidez, enquanto o QE ele deveria vir de fato como um estímulo, né? Então, recapitulando, o RPM ele vem para substituir, para suprir essa drenagem que vai acontecer até abril, e o QE ele viria na verdade como um estímulo. A gente quer injetar liquidez, não é a missão do Fed. O que o Fed quer fazer é manter as reservas, né, neutras e estabilizadas. Então, com o RPM, os pagamentos de impostos são neutralizados, certo? Então, qual que seria o ponto de virada que ele traz aqui? É se esse RPM se transformar de fato num QE. Então, a gente tem que acompanhar como que vai ser a política do Fed daqui para frente, né? Se eles vão manter na casa dos 40 bi, se eles vão manter isso até o mês de abril, né? E caso a gente veja uma mudança, ou o Fed aumentando o valor desse RPM que eles estão fazendo, já seria positivo, né? Então, uma mudança quantitativa. Ou então, além de uma mudança quantitativa, se eles estenderem
a duração desse programa para além de abril, que é o fim do período de coleta de impostos, também não seria mais uma operação só para manter neutro. Eles estão estimulando a economia porque não está tendo mais drenagem e continuou acontecendo essa injeção de liquidez. Então, caso a gente tenha alguma mudança nessas duas questões, quantitativa, mais de 40 bi, ou de duração, né, estender-se além de abril, que é o final do período de coleção de taxas, aí sim a gente poderia ter de fato, né, um QE que estimula os mercados. Então, recapitulando, pessoal, é positivo isso daqui? Sim, eu acho que é algo positivo. O Fed está voltando a injetar liquidez nos mercados, acabou com o QT. Na última reunião eles trouxeram mais um corte também na taxa de juros, mas isso aqui na verdade vem, como eu falei, para evitar que tenhamos problemas maiores no mercado, para evitar a questão da crise dos mercados Ripple, que a gente explicou muito bem neste vídeo aqui. Caso vocês queiram entender melhor e mais a fundo, recomendo muito assistir, e para neutralizar, né, essa drenagem que vai vir por conta do pagamento de impostos. Então, parte final desse vídeo, como que isso impacta, né, o Bitcoin, o mercado de criptomoedas como um todo. Inicialmente nós respondemos até de forma levemente positiva, o Bitcoin voltou ali para casa dos 94 mil dólares, mas não teve uma corrida tão grande. Por quê? Porque, como eu falei, por mais que seja uma injeção de liquidez, ela vem mais com o motivo de neutralizar essa retirada que vai acontecer entre dezembro e abril. E aí, cara, será que é um bom momento para comprar Bitcoin? Na minha opinião, sim, absolutamente sim. Ele tá numa correção aí que já vem de 26%, chegou a cair até 36%. Para mim, está em um ótimo momento para acumulação. Pode cair mais? Cara, pode, mas sinceramente, a gente não tem como prever essas coisas, e no preço que tá, eu já acho que tá muito barato. Num pior cenário, eu veria o Bitcoin talvez voltando ali no máximo para casa dos 70 mil dólares, se a gente tiver alguma grande crise, algum grande problema, um estouro da bolha de IA. Mas de qualquer forma, cara, não é uma diferença tão grande aí que você pode tá vendo no seu capital, né? Então, pô, cair 20%, ou o Bitcoin pode começar aquelas disparadas onde ele faz 3, 4, 5 vezes. Para mim, Bitcoin, se você tem a visão de longo prazo, é sempre uma boa compra, especialmente quando a gente tem, né, esses grandes movimentos de correção aqui de mais de 20%. O índice de medo e ganância tá apontando medo, né, 29, há muito tempo que a gente tá aqui no medo, ou até extremo medo. Então, historicamente, esses são bons momentos de compra. Para mim, acumular Bitcoin, cara, com visão de longo prazo, excelente oportunidade. Agora, alto risco, né, se a gente estiver falando de altcoins, Ethereum, Solana, XRP, agora talvez não seria o momento que eu estaria olhando para colocar o pé tão a fundo no risco, né? Eu focaria principalmente no Bitcoin nesse momento e algumas outras alternativas, algo que eu tenho feito na minha carteira, que não é muito do meu costume, eu sou um cara bem Bitcoiner, mas nesse momento aí, né, a gente tá analisando outras oportunidades também. É a renda fixa digital do MB, cara. Tem oportunidades muito interessantes aqui, como por exemplo essa daqui da Chili Beans, ó. Se você observar, você pode comprar, né, a dívida da Chili Beans. Então o que ela tá fazendo aqui é arrecadar dinheiro para tocar as suas operações e te prometendo uma rentabilidade de quanto? 18,25% ao ano, galera. Isso aqui é uma rentabilidade muito boa. Pra vocês terem a noção, a taxa de juros do governo tá em 15, né? A Chili Beans está te pagando mais, está te pagando 18,25%. E aqui você não tem a questão dos impostos, onde no título de dívida você tem, né? Você vai pagar ali alguma parte de impostos, provavelmente vai receber em torno de 13, 12% de fato nos juros do governo, onde aqui você iria receber 18 redondo. Ela é uma dívida que você compra e ela tem prazo, né? Eles vão te pagar lá em agosto de 2026, e caso a Chili Beans não venha a falir, né, uma empresa multibilionária que está aí há muitos anos, você vai receber tudo certinho, tá? Então essas opções eu acho muito interessante também que o MB oferece, e eu não conheço outra empresa que oferece isso daqui também. Então vale aí vocês darem uma conferida aí para quem tem interesse também nessa questão mais passiva. A gente não precisa estar sempre no risco, às vezes a gente pode pegar algo mais passivo com uma boa rentabilidade e esperar as condições macroeconômicas melhorarem, né, para daí a gente ir pondo mais o pezinho no risco, tá? Mas Bitcoin, como eu falei, para mim é uma excelente compra neste momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse movimento do Fed ligar novamente as impressoras de dinheiro, né? Por mais que seja algo positivo, não é exatamente a escala que a gente gostaria para chamar de um grande QE, né? Um excesso de liquidez sendo injetado nos mercados. E se você ainda não tem a sua conta no MB, QR Code aqui na tela, link aqui na descrição para você abrir. Grande abraço, fico por aqui, até uma próxima e valeu!